O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós temos 2 temas importantes hoje para a nossa reflexão. O primeiro deles está posto na carta aos Filipenses, segunda leitura da missa. A comunidade de Filipe era uma comunidade muito querida por São Paulo, uma comunidade especial que progredia na fé. Logo que Paulo anunciou o Evangelho, eles assumiram isso com alegria e foram crescendo como comunidade, tornando-se realmente um exemplo para outras. Contudo, havia um defeito que Paulo, prestando atenção, queria corrigir. É o texto de hoje. Paulo diz assim, que eles não façam entre eles competição, que eles tomem cuidado para não concorrerem um com o outro. Pelo contrário, diz São Paulo, tenha o outro como maior que você, de tal maneira que você possa servi-lo. Esta recomendação paulina é uma recomendação bastante importante. Nós vivemos numa época onde cada vez mais as pessoas acreditam menos no poder da comunidade. Cada vez mais as pessoas acreditam menos no poder da família. Cada vez mais as pessoas acreditam mais no poder de si mesmas. Um momento da história em que nós estamos enveredando para o individualismo. Um salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos. Não é verdade que nós às vezes habitamos o mesmo lugar, a mesma casa, mas nós não convivemos? Não é verdade que nós, apesar de estarmos na mesma casa, pouco conversamos? Não ocorre que um entra, outro sai, quando o outro chega esse sai, e que não ficam juntos, não tem tempo para conversar? Como é que nós podemos dizer que nós somos uma família? Como é que nós podemos dizer que nós constituímos laços, se mal nos vemos? Vejam, o texto é uma provocação. Claro que é bom a gente morar junto, claro que é bom nós termos família, mas isto não basta para a gente ser família, porque a família arruma tempo para conversar. É lindo quando, pelo menos uma vez por semana, que seria o mínimo, a família se reúne à mesa, comem, conversam, sem pressa. À mesa tem aquelas conversas agradáveis, um se interessando pelo outro. Como é que foi a sua semana? O que você fez? Como é que você está?
que coisas tem vivido, o que tem passado consigo. Essas coisas que uma família que se quer bem conversa. Vejam, meus irmãos, é um desafio. Também nós na comunidade temos que tomar cuidado, porque ser comunidade, segundo São Paulo, não é simplesmente a gente se encontrar assim. Claro que é bom a gente rezar juntos, estar juntos, mas comunidade é mais que isto. Comunidade é interessar-se pelo outro, é querer saber como é, quem é, como está, como vive, que coisas traz, que coisas tem, que coisas experimenta na vida. Pouco a pouco, a gente vai formando aquela família de Deus, onde um se interessa pelo outro, um é irmão do outro. É lindo quando a gente é capaz de fazer essa experiência. Sobretudo, uma advertência, porque o nosso mundo envereda para o individualismo, e se isso fosse bom, nós assistiríamos as pessoas andando pelas ruas felizes da vida. A questão é que o individualismo leva à solidão. A solidão enganadora leva à tristeza, e a tristeza à depressão. Daí nós assistimos um grande número de pessoas deprimidas. Não tem com quem conversar, não tem com quem partilhar, não tem e não confia em ninguém. É uma pena. Um mundo assim, nós dizemos, é muito bom ser comunidade. No mundo assim, onde as pessoas estão abandonadas e sozinhas, solitárias, nós dizemos que bom, graças a Deus nós temos a igreja, porque nós podemos nos encontrar, conversar, amar, como deve ser, como Deus nos ensina, como Ele mesmo faz conosco. Por isso, é um convite muito bom de Deus hoje para nós, de nós sermos comunidade, fazermos a experiência de comunidade. Depois que a gente faz a experiência de viver com os irmãos, a gente não quer outra coisa na vida. A gente não quer mais. A gente quer viver junto, porque é muito bom. O segundo tema, que está posto no Evangelho, é juntar fé e vida. Vejam que interessante, são dois filhos. O primeiro, o pai chama e diz, vai trabalhar na vinha. Aqui o símbolo do pai como sendo Deus convidando, a vinha como sendo o grande serviço da vida, fazer a experiência do viver, esforçar-se para isso. E o pai convida, filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro diz, não. Mas depois, diz o texto, se arrepende e vai. O segundo, com a mesma proposta, diz, tá bom, mas não vai. E Jesus pergunta, qual dos dois está correto? É fácil de responder, aquele que foi. Muito embora tenha dito não, na verdade depois se arrependeu e foi. Nós precisamos pensar, porque o que Jesus está nos propondo é um olhar sobre a vida. Um olhar que faz coincidir aquilo que nós dizemos com a nossa prática. Vejam, cada vez mais é preciso que aquilo que nós cremos, aquilo que nós proclamamos com a boca, seja vivido na nossa vida, no dia a dia. Cada vez mais é preciso fazer coincidir essas duas coisas, a fé com a vida. Na época, Jesus faz essa proposta, essa reflexão para os sacerdotes e os doutores da lei, aqueles que ensinavam o povo. E Jesus diz, vocês ensinam, mas vocês não fazem. Reparem no texto, porque é uma provocação fortíssima. As prostitutas e os cobradores de impostos entrarão no céu antes de vocês. Por que é que Jesus está dizendo isto? Porque embora tenham dito num primeiro momento não, depois abriram-se para o Cristo, compreenderam quem Ele é e passaram a segui-lo. Por isso, o cuidado de Jesus, não basta dizer sim, não basta dizer, tá bom, eu vou. Se não houver uma coerência com a vida, se perde o propósito. Claro que é uma preocupação para todos nós,
Porque a gente vira e mexe e diz, eu amo, eu sou bom. A gente fala isso. Precisa ver se na prática isso acontece. Vamos olhar. Vocês aqui estão, grande parte, entre família, não é? E é natural que na família a gente diga isso. Eu amo você, o marido para a mulher, os pais para os filhos. É muito natural hoje em dia, sobretudo, dizer que ama. E este verbo, amar, biblicamente falando, pode ser traduzido por cuidar. Nós, com muita folga, podemos dizer, quem ama, na Bíblia, cuida. Então, se você quiser ver como isso anda na sua vida, onde você põe o verbo amar, coloque o verbo cuidar. Veja se funciona. Você dizendo para sua esposa, eu amo você, seria o mesmo que dizer, eu cuido de você. Cuidar, meus irmãos, é tempo, é dedicação, atenção, espaço. Se eu digo que eu cuido, eu tenho que ter isto, senão não funciona. Quando eu digo para os meus filhos, eu amo vocês, evidentemente tem que estar posto ali, eu cuido. Então eu tenho tempo, a minha vida está a serviço, eu estou disponível. Vejam como isto vai nos comprometendo. E como isso é belo, porque nos faz cada vez mais compreender o amor de Deus. Quando Deus diz, eu amo, Ele diz para nós, eu cuido de vocês. Vocês não estão abandonados, sozinhos. Há um cuidado. Então, com esses dois temas, eu quero encerrar a nossa reflexão, realmente pedindo a Deus que essa celebração nos ajude a pensar melhor no valor, no papel que a comunidade tem em nossa vida e depois, como juntar, como fazer coincidir, como diminuir a distância entre o falar e o fazer. Que nós possamos, voltando para nossas casas, nos empenharmos mais, pelo menos assim, falar menos e fazer mais. Talvez seja esse o caminho, de fazer coincidir na vida aquilo que nós acreditamos. Quero também chamar aqui o casal, o seu José, com a dona Cecília.